Olá, povo! Bem-vindos à nossa maravilhosa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estarmos juntos nessa aula. E junto com a gente está aqui a Jéssica, dê um oi para ela. Vem com a gente, vem aprender muito. Vamos conversar muito sobre História do Brasil. Mais exatamente o quê? Ora, criança, nós vamos compreender as características do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil. Houve continuidades? Houve mudanças? Como foi marcado o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil? E um balanço geral aí de seus 2 mandatos à frente do governo do Brasil. Então, para a gente começar, uma pergunta mais simples aí para você relembrar de aspectos importantes do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Você lembra quais foram as principais mudanças introduzidas na economia desde o primeiro governo dele? Essa imagem na tela te ajuda a lembrar um pouco. É a logomarca e o símbolo da empresa Vale, uma das empresas privatizadas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, aí uma característica para você: privatização. Além disso, das principais mudanças foi a adoção maior ainda de políticas neoliberais, como, por exemplo, privatização de empresas do governo, redução de gastos públicos com servidores e com serviços públicos e diminuição do tamanho do Estado, do governo, todas com o objetivo de manter a estabilidade econômica trazida pelo Plano Real, sucesso do Plano Real que levou à eleição no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso para presidente do Brasil. Este mapa mostra para você o resultado da eleição presidencial do Brasil de 1998. Nesta eleição presidencial, Fernando Henrique Cardoso venceu novamente em primeiro turno, com mais de 50% dos votos válidos, e se tornou então o primeiro presidente reeleito do Brasil, graças a uma emenda constitucional de 1997, aprovada pelo Congresso, que permitia a reeleição de membros do Poder Executivo para mais um mandato aí de forma consecutiva. Quais mudanças será que aconteceram nesse segundo governo? Quais as rupturas? É um pouco disso que nós vamos conversar nessa aula. Vem com a gente, bebê! E falando aí um pouco sobre atualidades, você já ouviu falar numa lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal? Sabe o que se trata isso? A gente está falando da Lei Complementar número 101, que foi aprovada em 2000, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Essa lei proíbe o administrador público, seja prefeito, governador, presidente, de gastar mais dinheiro do que ele arrecada. Só pode gastar o tanto de dinheiro que entra, não pode gastar além disso. Responsabilidade com o dinheiro público. Essa lei aprovada em 2000 e que o desrespeito a essa lei prevê graves punições. Punições essas que vão desde a perda de direitos políticos até o pagamento de multa e prisão. Portanto, uma mudança aí no cenário político brasileiro, exigindo maior responsabilidade dos administradores públicos em gastar apenas o limite do que arrecada e não criar dívidas para os sucessores. Essa é a grande ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permanece vigente atualmente no Brasil. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso continuou com a política neoliberal, essa é uma permanência de seu governo. Deu abertura às importações, prosseguiu com as privatizações, prosseguiu aí com juros altos a fim de atrair investimentos estrangeiros no Brasil, para que o Brasil fosse um país que atraísse investidores internacionais. Com juros altos, porém, as empresas diminuíram seus investimentos na produção, porque a população tinha um poder de compra não tão elevado, pouco acesso a fontes de recurso, a recursos financeiros. Portanto, menor gasto, menor produção, levou a menor investimento das empresas, ou seja, desemprego. A política para manter a estabilidade do Plano Real trouxe como consequências no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso o desemprego como uma das principais marcas do período. Houve queda de investimentos no Brasil,
até aí por essa baixa produção, por essa baixa venda de produtos, o que gerou desemprego e trouxe junto uma insatisfação popular e uma forte oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Oposição essa que acontecia não só no Congresso Nacional, entre o meio político, mas também um aumento de pressão popular nas ruas. A popularidade do presidente entrou em declínio no segundo governo, devido à insatisfação social. Houve também um aumento da pressão dos movimentos sociais, como por exemplo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que defendia uma reforma agrária imediata e mais eficiente durante o governo. Reforma essa que avançou, mas que se pedia uma maior efetividade dela, uma maior aplicação dela. Então, uma grande pressão social, pressão política nesse segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Exercício para você. O aumento do desemprego na gestão do Fernando Henrique Cardoso foi muito ligado a algumas ações do governo. Entre as ações do governo que contribuíram para o aumento do desemprego, quais nós podemos citar? Ações do governo que podem ter contribuído para o aumento do desemprego durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. O aumento da taxa de juros para manter uma estabilidade econômica, isso levou a uma diminuição da atividade econômica, da atividade comercial no Brasil. Por quê? Causou a redução do poder de compra da população. Portanto, menor produção econômica, aumento do desemprego aí causado pelo fechamento de vagas, pelo fechamento de empresas, inclusive. Esta pressão social causada pelo aumento do desemprego foi muito forte sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, além da pressão política. Governo também que ficou marcado aí por avanços na educação. O aumento do número de crianças na escola foi uma marca do governo Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, em 1994, crianças de 7 a 14 anos, 12% delas estava fora da escola. Já em 2002, final do governo Fernando Henrique Cardoso, este número era de 3% de crianças de 7 a 14 anos fora da escola. Então, houve um aumento. A taxa de analfabetismo em pessoas com mais de 10 anos de idade, que era de 15% em 1995, caiu para 11% em 2001. Uma queda tímida, mas uma queda também aí podemos dizer que é considerável na área da educação. Diminuição do analfabetismo. Além disso,
a criação do Enem. Não como ele é usado atualmente, como uma ferramenta, inclusive, de ingresso em universidades, em programas do governo, mas como uma ferramenta aí de medir, de avaliar o desempenho dos estudantes no ensino médio. Uma maneira de nós mensurarmos a qualidade da educação do país, aí através do Enem, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Além da educação e na saúde, destaque inicial e principal para o programa de combate à AIDS. Esse programa brasileiro se tornou uma referência mundial. Referência mundial no combate à AIDS, o governo brasileiro. Além do programa de combate à AIDS, houve uma grande diminuição da mortalidade infantil. Ela caiu significativamente. Em 1994, a taxa de mortalidade infantil era de 38,4 mortes a cada 1.000 nascimentos. Em 2001, este número passou a ser de 28,6 mortes a cada 1.000 nascimentos. Portanto, uma redução da mortalidade infantil, baseada numa aposta aí de melhoria da saúde básica, da atenção básica à saúde, incentiva programas aí de atendimento à gestante e pré-natal. Então, a melhor qualidade da vida da gestante contribuiu para a diminuição da taxa de mortalidade infantil. Além disso, o destaque, como a imagem mesmo mostra para você, a aprovação da chamada Lei dos Genéricos. Medicamentos genéricos, ou seja, medicamentos mais acessíveis para a população, com a quebra aí de patentes, esses medicamentos podendo ser produzidos a custos mais baixos, tendo maior acesso de medicamentos para a população, claro, contribuindo para a melhoria da saúde da população brasileira. Exercício para você. O Brasil passou por grandes mudanças durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que está destacado na imagem para você. Cite as principais mudanças na área da saúde nesse período. Medidas de destaque na área da saúde do governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós podemos citar aí o sucesso do programa de combate à AIDS. Esse programa brasileiro se tornou referência mundial, quebra de patentes de medicamentos, maior acesso a medicamentos para combater a AIDS, campanhas de prevenção à AIDS, que nos anos 1990 eram um dos grandes desafios mundiais na área da saúde. Além disso, houve grande diminuição da taxa de mortalidade infantil no Brasil, graças a ações também aí de melhoria do atendimento à gestante e da atenção básica à saúde. Outro destaque,
a aprovação em 1999 da Lei dos Medicamentos Genéricos, que baratearam o custo desses remédios, portanto, tornaram eles mais acessíveis à população e, como resultado, contribuição para a melhoria da saúde da população brasileira. Destaques na área da saúde durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Outro destaque do período do governo de Fernando Henrique Cardoso, a área social, os programas sociais. Como primeiro destaque, nós podemos colocar aí o Bolsa Escola. Esse programa foi criado em 1995 no Distrito Federal, pelo governador à época, Cristóvão Buarque. Que programa era esse? O programa Bolsa Escola, ele previa pagamento de uma renda mínima para famílias pobres que mantivessem a frequência das crianças na escola. Portanto, famílias pobres que mantivessem crianças frequentando a escola teriam então uma renda mínima, um auxílio do governo na sua renda. Esse programa foi adotado pelo governo federal em 2001 e logo inicialmente já atendeu mais de 5 milhões de famílias. Uma renda mínima para famílias pobres, melhoria na qualidade de vida. Além do Bolsa Escola, nós temos o Auxílio Gás, ou Vale Gás, como ele ficou conhecido, que era uma ajuda bimestral para famílias que mantivessem as crianças do Bolsa Escola, frequentando a escola, receberiam uma ajuda bimestral para comprar botijões de gás. Além disso, o Bolsa Alimentação, que era destinado a famílias de baixa renda, com crianças de até 6 anos, gestantes e mães que estavam amamentando, então uma ajuda de alimentação. Além desses programas, destaque também para o PET, sigla que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, uma ajuda financeira para famílias de jovens de 7 a 15 anos que estavam em trabalhos penosos. Ou seja, tirar esses jovens de 7 a 15 anos do trabalho, colocá-los na escola, em troca disso, uma ajuda financeira do governo para essas famílias se manterem. Então, nas áreas sociais, esse investimento em programas de auxílio financeiro às famílias pobres, outra área aí que se desenvolveu muito durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Exercício, leia comigo esse trecho. Assim como na saúde, na educação criaram-se políticas para ampliar a escolarização, especialmente deficiente entre os mais pobres. A soma dessas políticas levou a que se atingisse o objetivo de colocar todas as crianças na escola. Então, quais as principais iniciativas do governo de Fernando Henrique Cardoso que ajudaram a aumentar o número de crianças na escola?
grande objetivo aí do governo, colocar todas as crianças na escola, segundo era anunciado pelo próprio governo Fernando Henrique Cardoso. Quais medidas ajudaram a colocar todas as crianças na escola? Nós podemos citar aí os programas sociais do governo atrelados à frequência das crianças na escola, como por exemplo o Bolsa Escola, uma renda mínima para as famílias que tivessem crianças estudando. Além disso, o Auxílio Gás ou Vale Gás, também vinculado aí ao Bolsa Escola. Além disso, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, uma ajuda financeira para que as famílias tirassem jovens de 7 a 15 anos de trabalhos penosos e que eles fossem estudar e não mais trabalhar, além de programas aí de diminuição do analfabetismo, portanto, maior número de crianças na escola, modificando o cenário educacional brasileiro. Ainda falando sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, um destaque aí que nós temos é para a reforma agrária, que avançou durante seu governo. O total de famílias assentadas em 1994 era de 218 mil. Quer dizer isso? Famílias sem terra que receberam então áreas rurais para poder se instalar, morar, produzir. Então famílias assentadas em fazendas, em terras, era de 218 mil em 1994. Depois dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, esse número tinha subido para 688 mil. Portanto, 3 vezes maior o número de famílias assentadas do que tinha antes. Então, houve um avanço na área da reforma agrária. Um outro destaque aí, mais para a área negativa do governo, foi a crise do apagão, da virada do ano 2000 para 2001. Uma crise do setor elétrico. O que contribuiu para essa crise? Diminuição do ritmo de chuvas à época e falta de investimento em produção em linhas de transmissão de eletricidade. Com um aumento, aí estava voltando a atividade produtiva no Brasil, o setor elétrico, o setor energético, com pouco investimento, acabou sofrendo e uma crise do apagão, de vários momentos, grandes cidades brasileiras estarem completamente sem eletricidade. O governo Fernando Henrique Cardoso terminou com reprovação popular maior do que a aprovação. Então, com baixa popularidade, ele terminou o seu governo. Segundo o Instituto Datafolha, por exemplo, 36% das pessoas pesquisadas à época consideravam o governo ruim ou péssimo, e 26% consideravam ótimo ou bom. Portanto, a desaprovação era maior do que a aprovação. Então, o primeiro presidente reeleito do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, governou aí por 8 anos, entre 1995 e 2002. Criança, o que você aprendeu nesta aula sobre o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil? Ele foi o primeiro a ser reeleito. Seu segundo mandato, ou seja, de 1999 a 2002, foi marcado por muitas crises internas e externas. Crises internas, a crise do apagão. Crises externas aí também contribuíram para o enfraquecimento, principalmente na área econômica e social de seu governo. Porém, nessa mesma área social, os programas sociais tiveram destaque nas áreas de saúde e educação, lei dos genéricos, combate à AIDS, diminuição da mortalidade infantil. E na educação, além da aprovação da LDB, no primeiro mandato, houve um destaque para o aumento do número de crianças na escola, para a diminuição das taxas de analfabetismo e para os programas sociais que vinculavam uma renda mínima para famílias pobres à presença das crianças na escola. Foi tudo isso que nós conversamos nessa aula de hoje. É isso, nós ficamos por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!